Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Estamos estudando os livros de 1º e 2º Pedro. Hoje é a nossa 8ª aula. Vamos concluir o estudo de 1º Pedro e dar início ao estudo de 2º Pedro. Estávamos estudando o capítulo 5 de 1º Pedro, que é o último livro da primeira carta de Pedro. E Pedro estava falando sobre o sofrimento. Ele estava falando como o cristão, pelo fato de ser fiel a Deus, pelo fato de buscar fazer a vontade de Deus, muitas vezes vai ser mal compreendido pelas pessoas na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua comunidade. E por causa disso, acabamos sofrendo perseguições, sofrendo injúrias. Muitas vezes as pessoas vão nos ver na contramão do que esse mundo ensina, do que esse mundo espera das pessoas, e por sermos fiéis a Deus, muitas vezes vamos estar na contramão deste mundo. Mas Pedro, agora no versículo 8, ele mostra quem está por trás de todo o sofrimento do povo de Deus. Acompanhe comigo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, quem está por trás de todo o sofrimento do povo de Deus? Diabo, Satanás, tentando derrotar a igreja de Deus. Desde o início, desde o jardim do Éden, a serpente já estava tentando prejudicar os planos de Deus, tentando prejudicar a Deus e, consequentemente, tentando destruir, derrotar a igreja de Deus. Pedro segue falando então no versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, Pedro mostra que precisamos estar alerta e vigilantes, entendendo que todos nós, cristãos, passamos por dificuldades e sofrimentos. Às vezes nós nos fechamos no nosso mundo, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e a impressão que temos é que só nós estamos passando por esse problema. A impressão é que só nós estamos tendo dificuldade para sermos fiéis, ou só nós temos tido esse tipo de tentação, esse tipo de provação, esse tipo de dificuldade. Porém, quando conversamos com outros irmãos, conversamos com outras pessoas, até em cidades diferentes, em estados diferentes, vemos que estamos no mesmo barco, estamos passando pelas mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas provações. E muitas vezes, ouvindo as histórias de outros irmãos, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos animados a permanecermos firmes na fé, porque entendemos que não estamos sozinhos nesta luta. Eu incentivo a você a compartilhar as suas dores, as suas dificuldades, os seus sofrimentos com outros irmãos. Todos os cristãos, independente de que país, de que etnia essa pessoa seja. Pedro já mostrou que todos nós somos cidadãos dos céus. Temos a mesma etnia espiritual. Então, todos nós, à medida que somos fiéis a Deus, estamos sujeitos a passarmos por sofrimentos e opressão. Versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Não estamos sozinhos nessa luta. O Deus da vitória, o Deus da graça, o Deus que venceu a morte e o pecado, batalha ao nosso lado. Então, quando
tiramos o foco dos problemas que estão ao nosso redor e conseguimos voltar o foco para Jesus, nós vemos que somos mais que vencedores. Pedro está incentivando os cristãos a permanecerem fiéis. Versículo 11: a Ele, a Deus, a Jesus, seja o poder para todos sempre. E no versículo 12, Pedro, depois de falar que ele teve a ajuda de Silvano, de Silas, para escrever essa carta que ele escreveu, a gente falou sobre isso na aula introdutória. Ele conclui o versículo 12 dizendo: mantenham-se firmes na graça de Deus. Então, Pedro conclui a carta mostrando qual o objetivo de ele tê-la escrito. Quer incentivar, motivar, animar os cristãos em toda a Ásia e, na verdade, em todo o mundo, que estavam passando por tribulações e sofrimentos, a permanecerem fiéis a Deus. Mesmo que essa situação pudesse até piorar, como vai acontecer na história, né? Pedro está escrevendo aqui entre os anos 60 e 65, e no ano 100 a 300, o Império Romano faz uma forte perseguição sobre a igreja. Mas o que Pedro trabalhou nesse capítulo foi mostrar para mim e para você que a dificuldade é nesse mundo, que somos estrangeiros, que somos forasteiros, que somos peregrinos. Mas o nosso foco é entender que, por mais que vivamos 70, 80 anos nesse mundo, nada se compara a toda uma eternidade preparada para nós nos céus. Como já falamos também na introdução, nesses 2 últimos versículos do capítulo 5, Pedro fala: aquela que está em Babilônia envia saudações, né, para os irmãos. Então, Pedro estava na cidade de Roma, capital do Império Romano, que, fazendo uma metáfora, uma analogia, ele chama Roma de Babilônia, porque Babilônia tinha causado muito sofrimento ao povo de Deus no Velho Testamento, e agora Roma também estava começando a perseguir e maltratar o povo de Deus. Principalmente o livro de Apocalipse chama bastante a cidade de Roma de Babilônia, e ele conclui então o versículo 14 dizendo: saúdem uns aos outros com beijo santo de santo amor. A paz a todos vocês que estão em Cristo. Então, algumas versões, as versões mais antigas de Almeida, fala que ele saúda com ósculo santo ou com um beijo santo, um beijo de santo amor. Cuidado, né? Assim, Pedro não está aqui dando uma instrução para que uma igreja que não tinha o hábito de cumprimentarem com um beijo começarem agora se cumprimentarem dando um beijo. Esse hábito já existia quando a gente olha o mundo islâmico, o mundo judaico, o mundo árabe. Até hoje os homens se cumprimentam com um beijo no rosto. O que Pedro está enfatizando aqui não é a palavra beijo, mas a palavra santo ou santo amor. Pedro estava pedindo para que, quando os irmãos se cumprimentarem, se saudarem entre si com um beijo, que esse beijo fosse sincero, em santo amor, e não com hipocrisia. Então, não é o mandamento do beijo que está vigorando, é o mandamento do amor. Se nós não temos esse hábito de nos cumprimentarmos com um beijo, se é com aperto de mão, com abraço, e nesses tempos de pandemia nem isso está podendo, o que ainda é possível fazer é amarmos uns aos outros, é agirmos sem hipocrisia, um para com o outro. Então, Pedro está pedindo para que, quando eles fossem se cumprimentar, seja de qual maneira fosse, que fosse de forma sincera e não hipócrita. Lembrando que Judas tinha dado um beijo em Jesus, e com esse beijo os soldados identificaram quem eles deveriam prender e matar. Então, Pedro está pedindo para que houvesse sinceridade no cumprimento entre os irmãos. E é assim
que ele encerra essa carta de 1 Pedro, né, pedindo para os irmãos viverem em santo amor, em santa união. Vamos dar início ainda nessa aula à carta de 2 Pedro. E eu peço a você a sua paciência, a sua compreensão, porque antes de começarmos a estudar o capítulo 1 de 2 Pedro, né, eu preciso fazer como eu fiz na primeira aula, na aula introdutória de 1 Pedro, entendermos alguns pontos, né, sobre essa carta de Pedro, sobre essa segunda carta de Pedro, porque são informações que você vai ter aqui e provavelmente você não vai encontrar dentro da própria Bíblia. Então, falando dessa parte introdutória de 2 Pedro, da segunda carta de Pedro, né, ele começa se identificando, né? Antes ele tinha se identificado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, agora em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 ele diz, né, ele se identifica como Simão, como apóstolo de Jesus, que está escrevendo para os irmãos na região da Ásia. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção em 2 Pedro é que essa carta foi uma das cartas mais difíceis para os cristãos no primeiro, no segundo, até no terceiro século, a aceitarem como uma carta realmente escrita por Pedro ou como uma carta inspirada por Deus. Então, essa segunda carta de Pedro teve uma das maiores dificuldades para ser aceita. A gente chama de canonicidade. O que é canonicidade? Na época do primeiro, do segundo século, eles tinham várias cartas, né? O apóstolo Paulo, além das cartas que nós temos né, entre os 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu mais outras cartas, né? Quem já fez um curso de 1 e 2 Coríntios, Paulo, além de 1 e 2 Coríntios que temos, Paulo escreveu mais outras 2 cartas para os coríntios, que nós não temos essas cartas, né? Então, assim, os apóstolos e outras pessoas escreveram muitas outras cartas além das que temos. Essas que estão em nossas mãos são as que a gente chama de cartas canônicas, aquelas que foram reconhecidas pelos cristãos no segundo século como inspiradas por Deus. E essa segunda carta de Pedro, né, teve muita dificuldade para ser aceita. Os cristãos do primeiro século, do século 1, 2, citavam frases contidas em 2 Pedro, porém não citavam o nome de Pedro. Nós temos vários escritores cristãos que não escreveram nenhum dos livros do Novo Testamento, como Clemente de Roma, né, que era um dos presbíteros da igreja de Roma, que escreveu muitas histórias falando dos cristãos no finalzinho do primeiro século, no ano 93 a 95. Pastor de Hermas, no ano entre 110 e 140. Inácio, uma carta falando que foi Barnabé, mas sabemos que não foi Barnabé que escreveu, por isso muitos falam pseudo Barnabé. Irineu. Então, nesses período aí entre os anos 90 a 185, esses escritores mais famosos, eles não tinham certeza se essa segunda carta de Pedro realmente tinha sido escrita por Pedro. Então ela teve muita dificuldade para ser aceita, né? O cânon muratoriano, que é uma lista de livros que encontraram um fragmento, um pedaço de pergaminho onde tinha uma lista de livros considerados livros inspirados por Deus, como os 27 que nós temos aí no Novo Testamento. O cânon muratoriano não continha 2 Pedro nessa sua lista, né? Porém, algo interessante nesse cânon muratoriano é que ele falava que Pedro fala sobre a sua morte. Ele fala, Pedro falou isso na sua primeira carta. Mas, na verdade, Pedro não falou sobre a sua própria morte na primeira carta, mas na segunda carta. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro fala, está chegando a hora de eu deixar esse tabernáculo, esse corpo, essa vida. Então, ele fala isso em 2 Pedro.
Então é interessante que mesmo o cânon muratoriano não afirmando, reconhecendo 2 Pedro como uma carta inspirada por Deus, ele cita um texto de 2 Pedro. Orígenes, um grande escritor cristão, no ano 253 depois de Cristo, ele é o primeiro dos escritores cristãos a citar 2 Pedro em seus escritos. Ele vai citar 6 vezes 2 Pedro. Porém, ele tomou cuidado de não afirmar que esses escritos que ele está citando pertenciam ao apóstolo Pedro, já que eles tinham uma certa dúvida se realmente foi Pedro que escreveu, se foi uma outra pessoa que tenha escrito usando o nome do apóstolo Pedro. Eusébio de Cesareia, né, já agora no ano 300, né, já no início do terceiro século, né, vai incluir 2 Pedro na sua lista de livros do Novo Testamento. Né? Pedro, então, só vai começar a ser reconhecido, segunda carta de Pedro, só vai começar a ser reconhecida como uma carta inspirada por Deus, realmente escrita pelo apóstolo Pedro, né, a partir do ano 300 depois de Cristo. Ok? Então, aí a partir do ano 300, no ano 373, Atanásio, depois no ano 400, Agostinho e Jerônimo, né, também bastante conhecido porque ele fez a Vulgata, né, a tradução do Novo Testamento do grego para o latim, né, a Bíblia escrita em latim, no ano 420. A partir daí, assim, você já encontra os escritores cristãos afirmando que sim, foi Pedro que escreveu essa carta poderia ser considerada como inspirada por Deus. Mas quais são os motivos, né, que levaram essa difícil aceitação de 2 Pedro como canônica, como uma carta inspirada por Deus? Eu não vou me prender muito nesses detalhes, eu só estou dando para você isso como uma informação fora da Bíblia, né? Você vai ler 2 Pedro e não vai encontrar essas informações aqui, então mais para o seu conhecimento extra-bíblico. Mas um dos motivos é o fato, assim, que logo os primeiros chamado pais da igreja, os primeiros historiadores cristãos, não afirmaram reconhecer 2 Pedro como uma carta realmente escrita por Pedro, e aí começou quase que um efeito dominó, né? Os que vieram em seguida não quiseram assumir essa tarefa de falar, não, é uma carta escrita por Pedro. Outra coisa que muitos tiveram dificuldade de aceitar 2 Pedro como inspirado, né, como o apóstolo Pedro, como uma carta inspirada, foi porque ela é muito parecida com a carta de Judas. Se você ler a segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2 e o livro de Judas, que só tem um capítulo, o capítulo 2 é muito parecido com o livro de Judas. E isso levou algumas pessoas a acreditarem que ou Judas não escreveu a carta de Judas, só abrindo um parênteses aqui para dizer que esse Judas aqui não é lógico, né? Judas Iscariote, mas Judas que era meio irmão de Jesus, né? Judas que era irmão de Jesus, fisicamente falando, por parte de Maria, que veio a se converter e obedecer e seguir ao Evangelho. Então, existe essa semelhança entre a carta de Judas e a carta de 2 Pedro. Uma outra explicação, um outro motivo porque as pessoas tiveram muita dificuldade de acreditar em 2 Pedro como escrita por Pedro, é porque ela é muito diferente, gramaticamente falando, de 1 Pedro. Né? Se você lembra, a gente acabou de ler o capítulo 5, versículo 12. Né? Pedro fala que quando ele escreveu a primeira carta, ele estava na companhia de Silas. Silas, que era um escritor, era uma pessoa erudita, tinha muito conhecimento do grego, escreveu a carta de 1 Pedro. E agora em 2 Pedro, aparentemente Pedro está sozinho. Lembrando que Pedro era um pescador, Pedro tinha uma cultura limitada
E com isso, gramaticamente, a carta de 2 Pedro não é tão rica, né, quanto a primeira carta. E isso levou muitas pessoas a pensar, não foi Pedro que escreveu, porque olhando no grego original, a gramática é diferente. Enquanto a primeira carta tem uma literatura muito rica, a segunda carta tem uma literatura muito limitada, né? Não estou dizendo que tem erros gramaticais, mas é a questão de riqueza literária. Um outro motivo, né, que levou algumas pessoas lá no 2º século, 3º século, terem dificuldades para acreditarem na segunda carta de Pedro como inspirada, porque Pedro está nessa segunda carta combatendo algo que eles vão chamar no 2º século de gnosticismo. São ideias gregas que vêm principalmente da filosofia grega, né, onde Pedro vai estar combatendo aqui na sua carta. E muitos vão falar, essa carta não pode ter sido escrita no 1º século, porque o gnosticismo só vai se fortalecer no 2º século. Então essa carta foi escrita no 2º século, quando Pedro já tinha morrido. Então não foi Pedro que escreveu. Mas na verdade, né, o gnosticismo realmente vai surgir no 2º século, porém muitas das suas ideias, dos seus princípios já estavam presentes no 1º século na igreja, tentando infiltrar na igreja. Então, as mesmas ideias que Pedro está combatendo, Paulo vai combater em algumas das suas cartas, né? Então, não é o gnosticismo que Pedro está combatendo, mas ideias que no século seguinte vão fortalecer o surgimento do gnosticismo em si. E, segundo Pedro, né, capítulo 2, versículo 4, é uma das coisas que mais assim incomoda muita gente, porque segundo Pedro faz uma citação aqui, que essa citação é encontrada em livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros escritos por historiadores não cristãos ou por historiadores não inspirados por Deus. Então, muitos livros existiam no 1º, no 2º, no 3º século, que os cristãos leram esses livros e entenderam que esses livros continham conteúdo que não tinha nada a ver com a palavra de Deus e rejeitaram esse livro. A palavra apócrifo quer dizer falso, espúrio, não verdadeiro. Então, existiam vários livros que os cristãos até liam, conheciam esses livros, mas reconheciam que esses livros não podiam ser inspirados principalmente por causa do conteúdo desse livro. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Pedro diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Essa citação está no livro apócrifo de Enoque. Então, talvez esse seja um dos pontos assim mais fortes no livro de 2 Pedro, que fez com que muitas pessoas não aceitassem a carta de 2 Pedro como sendo inspirada por Deus, ou como sendo até mesmo do próprio apóstolo Pedro, por estar citando um livro apócrifo, um livro não inspirado por Deus. Quais são os motivos a favor da aceitação de 2 Pedro, né, como uma carta inspirada por Deus? Bom, um primeiro motivo é porque a carta, tanto 1 Pedro quanto 2 Pedro, começa com Pedro se identificando como Pedro, o apóstolo de Jesus, Simão Pedro. Talvez você possa estar pensando, grande coisa, né? Qualquer um poderia ter escrito Pedro. É verdade, mas os livros apócrifos não tinham, vamos dizer, essa cara de pau. Os livros apócrifos, eles geralmente não começavam citando a si mesmo como apóstolo, como Paulo, como alguém. Simplesmente estava ali escrito o conteúdo e ninguém sabia quem escreveu.
né? Ou, em alguns casos, quando alguém se identificava como apóstolo, né, era muito visível que pelo conteúdo da carta, aquele ali não era um apóstolo. Então, uma tentativa de aceitar segundo Pedro como verdadeira é o fato de Pedro se identificar aí no início da carta como ele fez na primeira. E lembrando que a primeira carta de Pedro não tem dificuldade de aceitação, é mais essa segunda carta. Sobre a semelhança que existe entre 2 Pedro e o livro de Judas, a gente pode ter uma explicação pensando que tanto Pedro quanto Judas usaram uma mesma fonte, né? Por que 2 Pedro capítulo 2 é tão parecido com a carta de Judas? Talvez os dois, né, tiraram muita informação de uma mesma fonte, né, conversaram com uma mesma pessoa, conversaram ou leram um material, sei lá, algum rascunho de um outro apóstolo, ou Pedro conversou pessoalmente com Judas, dando muitas explicações para Judas, e Judas escreveu o que escreveu porque tinha ouvido muitas coisas de Pedro. Mais para frente podemos falar mais sobre isso, ok? O fato dela ser muito diferente gramaticamente, né? A segunda carta ser muito diferente, eu já falei sobre isso, não vou ficar batendo nessa tecla. 1 Pedro capítulo 12, né? Pedro fala que ele estava na companhia de Silas, né? Ou Silvano, e com isso ele teve esse apoio na primeira carta e não teve na segunda, por isso ela é gramaticamente diferente. Então, espero que você tenha entendido aonde eu quis chegar, né? É apenas informação extra bíblica de que durante muito tempo, né, as pessoas tiveram dificuldade em aceitar essa segunda carta de Pedro como realmente escrita por Pedro. E estudando o 2 Pedro, você vai ver que é uma carta realmente difícil. Pedro tem algumas frases, algumas ideias aqui que vai exigir, né, que você e eu, assim, né, pensemos em várias hipóteses para entender o que ele quer dizer com isso. Só para a gente concluir essa aula introdutória, né? Então, aonde que Pedro estava quando escreveu? Né? Como já acabamos de falar em 1 Pedro, na cidade de Roma. Então, ele está em Roma quando ele escreve 1 Pedro e agora quando ele escreve a segunda carta, nesse período aí entre 65 e 66 depois de Cristo. Mais ou menos 66, 67, Pedro é morto, né, crucificado pelo imperador Nero, né, ele é morto e então ele escreveu essas duas cartas um pouco antes da sua morte em Roma. Ok? E por último, por que a carta de 2 Pedro foi escrita? Né? Ele fala, amados, agora esta é a segunda carta que eles escrevem. Então, mais uma informação aqui dentro de 2 Pedro de que ele já tinha escrito a primeira e estava escrevendo agora a segunda. E em ambas quero despertar essas lembranças na sua mente, sincera, para que vocês se lembrem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Jesus e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro vai falar várias vezes nessa carta que ele queria lembrar os cristãos das coisas que eles já sabiam, né? A igreja está começando a ser invadida por falsos profetas, por o que a gente chama de heresias, por falsas doutrinas. E Pedro está falando, não se deixem levar por essas falsas doutrinas. Vocês já conhecem a verdade, vocês já conhecem o evangelho verdadeiro, então, por favor, né, voltem para aquilo que vocês já conhecem. Vocês foram evangelizados pelo evangelho puro e simples. Volte para esse evangelho. Lembre de tudo aquilo que vocês aprenderam, né? E não se afaste daquilo que você conhece como verdadeiro. Então, esse gnosticismo que está começando a surgir, que vai ser relevante no 2º século, tentava fazer 3 coisas com a igreja. Tentava levar a igreja para uma libertinagem,
Vamos ver isso no capítulo 2, versículos 12 e 13. Tentava levar a igreja a se dividir. Então, se os cristãos se deixassem influenciar por esse gnosticismo, por essas heresias oriundas da filosofia grega, teria uma grande tendência de dividir a igreja. E outra coisa que essas heresias também combatidas por Pedro estavam fazendo no meio da igreja era tentando negar Jesus como Senhor e Salvador, Jesus como Deus. Então muitos gregos não conseguiam aceitar que Jesus viveu como homem aqui, que tinha um corpo físico palpável como o seu corpo, como o meu corpo, ou pensavam, não, Jesus não era Deus, Jesus era só um homem como qualquer outro que viveu aqui na terra. E também negavam a volta de Jesus. Falavam, Jesus não vai voltar de novo, isso não é verdade. Por isso, todo o capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro trabalha sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, três assuntos aí, né, sobre libertinagem, sobre divisões na igreja e sobre a volta de Cristo, que a gente vai estar estudando a partir da próxima aula no livro de 2 Pedro, nessa segunda carta de Pedro. Então, conto com você, espero que a segunda carta de Pedro te ajude, como a primeira carta tem ajudado a você a entender um pouco mais da palavra de Deus e permanecer firme na vontade e no caminho da salvação. Deus te abençoe, até a próxima aula.